agir diante de um erro médico? Converso agora com ele, que é advogado, Dr. José Augusto Ferraz. Que prazer recebê-lo. Bom dia, Cissa. É um enorme prazer estar aqui. Bom dia, pessoal do Tá Com Tudo. Foi importante a abordagem e trazer aqui informação jurídica à população que sempre sofre aí eventuais, né? Filhos, parentes, sempre são lesados aí por um erro médico. O erro médico é muito abrangente, a gente vai tentar abordar aqui de maneira clara e objetiva. Quais são os principais tipos de erros médicos que chegam, os mais comuns que chegam à justiça? Na verdade, a gente tem que abordar e falar o que é o erro médico, né? O erro médico, ele é um ato médico que, na maneira geral, deu errado. Ou pela imprudência do profissional. A imprudência é quando não há a cautela necessária do profissional e ultrapassa sem ter os devidos cuidados. Por exemplo, né? O profissional avoca uma cirurgia que ele não é especialista. Isso é imprudência, ele ultrapassa os cuidados quanto a isso. Negligência, muitas vezes, a gente vê isso diariamente, é quando não há um monitoramento, o cuidado necessário. Por exemplo, é um erro médico, no caso aqui, se não dá o determinado medicamento para a pessoa que está sob os cuidados médicos. E imperícia, aí é onde entra diariamente essa questão de falta de habilidade do profissional, que muitas vezes, grande parte, chega, esse exemplo que você deixou, da cirurgia plástica, da lipoaspiração, porque o profissional não é devidamente habilitado, capacitado para aquilo. Um erro médico, por exemplo, também num parto. Esse é aquele que mais dói, aquele que mais causa estrago ao Estado. O Estado, ele é o principal cliente do judiciário. Hospitais públicos, principalmente, quando deixa de fazer o parto na hora certa, causa uma lesão, muitas vezes, permanente à criança. E isso a gente tem combatido. Combatido para quê? Para que não haja outros casos como esse. Porque isso, um caso de anóxia, ele está com 40 semanas, é caso de, a gente vê no prontuário médico, que é caso de quê? De fazer uma cesárea. E vai forçando, o estado da criança permanece de maneira de sofrimento, muitas vezes o cordão enrola. Quando não perdem a vida, né? O bebê ou a mãe. Enrola, e isso enrola no pescoço, né? Dá anóxia. Ou muitas vezes, pela demora, a criança aspira o mecônio. Isso também causa lesão permanente. O que vem a ser isso, né? De 2023 para 2024, teve um aumento significativo de 400% a 500%, na verdade, de ações que chegaram. São dados do valor econômico junto ao CNJ, 500%. Mas isso eu deixar claro, quando há uma lesão permanente, a pessoa fica plenamente incapaz. O seu filho, mãezinha, o seu filho, você fez um parto lá em 2020, 2003, 2004, seu filho hoje ele pode ser plenamente incapaz. Posso entrar na justiça buscar o meu direito? Pode, porque teu filho é plenamente incapaz. Ou seja, não há prescrição nesse período. Então, ele pode entrar. Então, também, devido a programas excelentes como vocês, essa oportunidade de a gente trazer ao público em geral essas informações, é que estão aumentando aí a distribuição de processos buscando a reparação. E como a pessoa, doutor, pode falar, eu tenho certeza que o meu filho teve esse problema, ou naquela cirurgia que eu passei, as provas? Justamente, Cissa, o processo, o que é um processo? O processo é a busca da verdade. A busca da verdade é através de processo e judiciário. O judiciário é o poder de dizer o direito. Como é que a gente vai fazer para comprovar quem tem o direito? Você falou de justamente, provas. Primeira coisa, suspeitou do erro médico, você pegue todas as receitas, relatórios médicos, encaminhamentos, e antes de até procurar o advogado, vá à clínica, vá ao hospital, vá ao convênio médico, faça o requerimento do prontuário médico. Ele é importantíssimo, é a prova documental mais importante. Prontuário médico relata toda a evolução do seu tratamento.
Ali, o prontuário é direito seu, é o direito do cidadão. Não pode a instituição negar essa entrega. Com a documentação, procure um profissional habilitado, um profissional advogado, que tenha experiência nisso, mas principalmente seja combativo em justiça. Tem que ser um advogado combativo, porque existe lobby no legislativo, no judiciário, dos hospitais, do conselho de classe, dos convênios, né? Também para lutar, porque se todos aqueles que passam por erro médico entrarem na justiça, então isso contra a parte maior, né? A parte assim que tenha mais força, isso vai fazer com que gere um transtorno para eles. Mas é importante isso, o aumento da distribuição de processo é devido a isso, porque hoje tem informação. Tendo a documentação necessária, procurou o advogado experiente, ele vai fazer o quê? Ele vai atrás de um assistente técnico, que é um médico, né, que vai pegar diante daquela documentação, fazer a entrevista e analisar. E vai pontuar quais erros ou omissões que houve no tratamento. É como periciar? Periciar, uma pré-processual isso. Isso não é chegar e já distribuir. Porque se você instaura o procedimento e não houve o erro médico, muitas vezes a gente até instaura uma persecução criminal contra o médico e não comprova, isso vem contra o feitiço, volta contra o feiticeiro, sendo objetivo, viu, pessoal? Desculpe assim, mas a gente tem que ser didático, né, Cícera? Está falando para a população, porque a gente for falar juridicamente, a gente vai falar em questão de lei. O vocabulário tem que ser assim. Tem que ser direto. Uma criança entender o assunto. Doutor, saindo um pouquinho desse ambiente de cirurgias, por exemplo, eu chego com um problema do consultório médico e recebo uma receita com uns remédios, eu passo a fazer o tratamento com aqueles remédios, com aqueles medicamentos, só que aí, em contrapartida, eu desenvolvo um outro problema, devido àquela quantidade, aqueles medicamentos que eu tomei para consertar uma coisa e desandei outra. Isso também é considerado erro médico ou não? Sim, é considerado erro médico. Mas através de uma avaliação é passível de que indenização também. O que a gente busca o processo, Cícero? Não é só questão financeira. A gente não está só pensando em questão financeira. Nós, no erro médico, Cícero, nós temos 3 caminhos a ser tomados depois da análise. O primeiro é o quê? O primeiro a gente busca o Conselho Regional de Medicina, o órgão de classe que vai apurar a má conduta médica desse profissional. Então, a gente representa, o que representa? Autoriza o conselho a apurar se houve isso lá. Isso é o primeiro passo. O segundo passo, se houve, no caso, não só nesse caso aí, pela negligência ou pela má conduta médica em receitar, mas também se houve, no caso, maneira culposa da cirurgia, ou mesmo houve uma situação que possa ter levado a uma lesão permanente ou questão criminal, por exemplo, um homicídio culposo, no caso, seria um evento morte. Isso a gente representa junto à autoridade policial e à autoridade judiciária. O que vem a ser isso? Instaura um inquérito policial para apurar e, se houve comprovado isso, processo à busca da verdade, comprovado, vai condenar ele a homicídio culposo, pena mínima de 1 e até 3 anos de prisão. Isso são duas fases. Agora, quando a gente fala em indenização, o que é indenização, né? A gente busca o quê? Fazer com que puna a entidade, porque não responde só o médico. Isso é um grande engano. Mas o médico, ele não responde o hospital e também o convênio. Então, punir o hospital através de uma indenização, mexendo no cofre dele, para fazer com que ele escolha o melhor profissional. E ressarcir essa pessoa. Tanto no caso, você imagina que a pessoa, lipoaspiração, a questão de a mulher vai buscar um procedimento no seio, tem outras questões estéticas, né? Tem pessoas que perdem a audição, sem a visão. Dúvida. E aí, dessa forma, se for estético, tem danos estéticos. Se for a visão, a audição, nós temos aí uma situação, porque imagine você, um dentista de 25 anos, ele vai, por um erro médico, ele perde a mobilidade da mão. E nesse caso, ele vai ter direito a uma pensão mensal vitalícia, dos 25
até os 75 anos, dependendo de tudo isso, ele ganha 15 mil por mês, mas você imagina a fortuna disso, porque é de todo o tempo que ele é economicamente ativo. Então vamos esclarecer. Quando você entra na justiça, você pede indenização de danos materiais. O que você gastou? De um Uber, dos remédios, de todos os transtornos que você teve devido ao erro médico. O transtorno emocional, psicológico. Aí, isso é material. O dano moral entra nisso que você falou, no emocional, no psicológico. Segunda indenização, danos morais. A terceira indenização, se for o caso, danos estéticos. A pessoa que vai ao clube deixa de ir e se sente o quê? Esteticamente, né? Imagine você, por um mau procedimento, venha infeccionar a sua perna numa queda que você teve. Você não vai querer mais usar uma bermuda, uma coisa comum, dia a dia, não vai querer expor. Isso é dano estético, tá? E no caso que eu te falei, a pensão mensal vitalícia. Porque se o dano é permanente, tudo que você deixou de ganhar, aquele que lesou ou o hospital ou o plano de saúde é obrigado a indenizar. Até foi bom falar em hospital, plano de saúde, que vem chegando a participação do Roberto, aqui da Vila Virgínia, que pergunta o seguinte, doutor: vale para o SUS e também para os planos de saúde? O SUS, ele responde com a Fazenda Pública. Isso principalmente pelo SUS. Demora. Roberto, bom dia. Roberto, isso principalmente é para o SUS. O SUS, ele responde, demora para receber? Demora, mas vale sim. Vale. A diferença é que para o SUS, você tendo a capacidade, demora 5 anos para você poder entrar, tá? E no plano de saúde, 3 anos. Vale, porque eu vou explicar assim, sucintamente. Você consegue uma indenização, recorre, dependendo da indenização, recorre para São Paulo, isso vai uns 4 anos. E depois, a Fazenda Pública, ela sendo condenada, expede um título chamado precatório. E aí, nesse caso, o precatório demora um tempo para receber. Mas quanto mais tempo você demorar, mais tempo demora para receber. Isso para penalizar. E concomitante a isso, o que fica claro que não é só o dinheiro. Se for um hospital público, por exemplo, aqui nós temos alguns hospitais na região, o hospital público vai fazer com que essa direção escolha melhor os profissionais. Doutor, então o paciente, ele tem, a partir do momento que ele notou que ele sofreu, ele foi vítima de um erro médico, ele tem que procurar imediatamente a justiça? Não. Primeira coisa, ir requerer o prontuário. Que requerimento prontuário? É um pedido. Escreve, tem um formularinho, escreve, manuscrito, protocola. Suponhamos que seja um hospital. Prontuário. No prontuário, aí depois você vai procurar um profissional. O profissional, muitas vezes, não vai nem precisar perguntar para um médico assistente, que vai ser o futuro assistente técnico na perícia judicial que será realizado, porque é gritante muitas vezes. Muitas vezes o próprio advogado já vê que, através do prontuário, que houve um registro de uma atividade incorreta. Por exemplo, se a pessoa tem um caso, até que aqui em Ribeirão Preto houve grande repercussão, um caso de que uma criança com rash, com mancha, febre, irritada, foi internada com todo focando isso, dizendo que poderia ser uma meningite. Foi submetido a uma cirurgia desnecessária, veio a óbito. Nossa. Então, não precisamos sequer de colocar isso para o médico assistente. E aí houve até indenização, na verdade, daqui até Brasília, houve resultado favorável para os pais da criança. Mas isso é porque é uma situação que não precisou de um assistente técnico, que é gritante. Por isso que tem que ter um advogado, um profissional, uma banca de advogados que tenha uma experiência, não tinha um feeling quanto a isso, né? Muitas vezes, então, você, primeira coisa, suspeitou que o seu pai, que seu parente, o que quer que seja, seu filho, quem quer que pessoa próxima, falou, mas isso aí não desconfiou, peça ou requeira
além da documentação anterior que eu falei, né, de receitas, Prontuário. laudos, requer o prontuário. É de suma importância. Após, procure um profissional. Dali, o advogado, o profissional, vai mensurar se é viável ou não. Sendo viável, ele ingressará na justiça requerendo aí o que tem de direito e dentre as outras fases aí, que é a questão do CRM e também da questão criminal. Doutor, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, Que mas pena. eu tenho muitas dúvidas a respeito desse assunto. Em caso de erro médico, o hospital também pode ser responsabilizado junto com o profissional, com o médico? Na verdade, Cissa, hoje, civilmente, o hospital, ele é o principal responsável, civilmente. Por quê? Porque a gente pode falar assim, culpa em vigilando, culpa em eligendo. O que vem a ser isso? Do latim para, o objetivo aqui é esclarecer. O hospital é principal responsável por isso. Por quê? Ele tem a culpa em eligendo. Ele não escolheu bem esse profissional. Você não escolheu bem o seu profissional, ele tem culpa em vigilando. O que é? A culpa na vigia. Ele não vigiou o quê? O seu empregado, na verdade, porque o seu funcionário, o seu médico, da maneira correta. Então, ele assume a responsabilidade objetiva quanto a isso. Ele é responsável, porque isso já está pacificado nos tribunais. Você pode, hoje, não querendo, sabe muito bem que não vou processar o médico, vou processar o hospital. O hospital que entre com efeito de regresso contra o médico, na eventual condenação. Isso faz com que a experiência profissional, o advogado, ele tem que ter esse feeling, que isso adianta muito o processo. Então, eu, do lado de cá, como uma vítima, parto da premissa de que o hospital não escolheu bem ali o seu médico. Não escolheu e não vigiou. É isso. Doutor, por favor, compartilha. Fique à vontade para compartilhar os seus canais de comunicação. Bom, eu tenho aqui o Insta, né? Quem pode me encontrar, né, Ferraz Advocacia, tá? @Ferraz Advocacia. Mas aí se a gente vai se falando por lá, pode mandar um direct, pode ver, fica à disposição. Doutor, um ótimo dia. Eu que agradeço. Até breve. Até breve.